Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como escolher um público-alvo para o empreendimento que você vai aí lançar, que você vai construir para vender, etc. Né? E esse é um dos primeiros passos. Antes mesmo de você planejar o empreendimento, você tem que saber qual é o público-alvo que você pretende atender. Tá? Existem vários públicos e cada público tem um tipo de imóvel que o atende. Tá? Se a gente falar, por exemplo, de padrão, um padrão de acabamento baixo, ele não atende a uma pessoa de classe média alta. Um padrão de acabamento alto não atende a um público médio, porque talvez fique fora da capacidade de pagamento dele. Uma localização que vai gerar um valor maior para o empreendimento, ela nem sempre vai atrair o público-alvo certo. E uma localização ruim, claro, uma localização ruim não vai atrair o público-alvo médio ou público-alvo médio-alto. Então, público-alvo, primeira coisa que você vai definir quando você pensar em fazer um empreendimento para vender. Tá? Se você vai trabalhar padrão alto, o que é que eu recomendo que você faça? Em primeiro lugar, padrão alto é nas melhores localizações da cidade ou na melhor localização. Tá? Padrão alto é na melhor localização ou nas melhores localizações. Segundo lugar, pergunte a corretores de imóveis que trabalham com padrão alto. Terceiro lugar, se você conhece pessoas que moram nesses condomínios padrão alto, ou se você conhece pessoas, se você tem pessoas conhecidas que pretendem construir um imóvel nesse padrão condomínio alto, nesse padrão alto, você pergunte a essas pessoas qual imóvel elas comprariam nesse padrão. Sabe por quê? No padrão alto, o que a gente mais vê é as pessoas que compram terreno, fazem o projeto da forma como querem fazer e contratam uma construtora para construir o empreendimento, para construir a casa. Tá? Isso é o mais comum. Mais comum. Mas se você vai fazer uma casa para vender nesse padrão, você precisa saber o que aquele público quer, ou saber qual é a necessidade daquele público, que é muitas vezes específica. Então, muitas vezes são detalhes que definem aí o empreendimento, que definem se o empreendimento vai vender ou não. Tá? Se a gente estiver falando de edifícios padrão alto, aí você precisa estar localizado nas melhores localizações e, da mesma forma, você precisa ter a planta do edifício voltada a esse público padrão alto. Tá? Não adianta você fazer um empreendimento na melhor localização, em um padrão alto de acabamento que tenha 50 metros quadrados de área construída. Provavelmente você não vai vender esse empreendimento. Provavelmente esse empreendimento, você lançou o empreendimento da forma errada. Tá? Se você está começando a construir para vender, o que eu recomendo que você faça? Construir para o público médio. Esse público ele tem esse público ele não tem hoje empreendimentos que atendam às necessidades dele, que seriam justamente empreendimentos, seriam justamente imóveis com uma metragem pequena, em média aí de 100 metros quadrados, e que tenham uma boa localização e um bom padrão de acabamento. E que não sejam prédios padrão daquelas incorporadoras que são construídos de bloco, etc. Pessoas querem empreendimentos que sejam que tenham um bom padrão de acabamento, padrão médio-alto. E aí você vai projetar esse empreendimento de acordo com o público-alvo. O que é melhor? Escolher um público-alvo baixo, médio ou alto?
Isso vai depender da forma, do que você quer trabalhar, né? É claro que o público baixo, você precisa entender que não é qualidade, é preço e precisa ter forma de pagamento que flexibilize essa compra, né? Porque um apartamento, vou dar um exemplo, um apartamento de 250 mil reais, em um edifício de blocos, etc., com 2 quartos, ele atende tanto ao médio, baixo, quanto ao baixo. Ele atende tanto ao médio, médio, baixo e baixo, porque o médio não tem opções dentro do orçamento dele para médio alto para comprar outro empreendimento. Então ele vai para esse empreendimento de incorporadoras, né? E o que acontece? Quando é um público médio comprando esse tipo de empreendimento, você tem uma maior flexibilidade ali na questão do pagamento, tem melhores opções. Quando é um público mais baixo comprando esse tipo de empreendimento, né, se for financiado, por exemplo, um apartamento de 250 mil exige uma entrada de 20%, é 50 mil reais, tá? Você precisa considerar isso aqui ao fazer o empreendimento. Não adianta você decidir construir um empreendimento para vender padrão médio, baixo ou baixo, pensando em vender os apartamentos por 250 mil, se esse público que estaria interessado em comprar esse empreendimento não dispõe desses 50 mil para fazer o valor de entrada, para fazer o pagamento da entrada do financiamento, né? E aí você teria que flexibilizar esses 50 mil, mas flexibilizar esses 50 mil dentro de uma renda familiar limitada também não é tão fácil. Então você não tem tanta flexibilização, você não tem tanta flexibilidade para vender um apartamento de 250 mil, como teria, por exemplo, para vender um apartamento de 380 mil, 2 quartos, padrão médio alto. É muito mais fácil, acredite você. Esse mais caro, com um padrão um pouco melhor, uma localização um pouco melhor, é mais fácil de vender do que o mais barato e uma localização ruim para um público que não é o médio. Entendeu? Então você precisa considerar isso na hora de pensar na escolha do público-alvo, tá? Outra coisa, se você escolhe um público-alvo alto, poucas construtoras hoje trabalham com esse público alto, tá? A gente está falando de imóveis aí na casa de 7 dígitos, né? Porém, veja, nós estamos falando das melhores localizações da cidade, nós estamos falando de uma obra com padrão de acabamento perfeito e nós estamos falando de um público-alvo muito limitado, certo? Então, tenha atenção tenha atenção ao escolher trabalhar com esse tipo de público, tá? O mais comum desses imóveis padrão alto, tá? Na casa de 7 dígitos, aí, o mais comum é que um venda para o outro. Um construiu da forma como queria construir e agora está vendendo ou já construiu um outro em outro local ou um pouco maior ou que atenda agora a necessidade atual e aí vende esse imóvel para um amigo, etc., né? E aí você fica uma coisa meio fora de mercado, né? Significa que construir para vender esse tipo de imóvel pode não ser um bom negócio, mas isso quem tem que viabilizar, quem tem que analisar é você, tá? Eu, hoje, fosse começar a construir, sou leigo, não sei, não entendo de imóveis, não entendo de obra, sou leigo na área e quero apenas investir em imóveis. O que eu começaria a construir para vender? Imóveis padrão médio alto, se for 2 quartos, 50 metros quadrados, se for 3 quartos, 70 metros quadrados, se forem casas geminadas, 100 metros quadrados,
padrão médio alto, uma boa localização para atender o público médio e vender a um preço maior do que os apartamentos de incorporadora, os apartamentos que a gente considera não, apartamentos considerados populares, apartamentos de incorporadoras, construtoras grandes, etc. Tá? Aqueles de bloco e tudo mais. Tá? Então é isso que eu faria hoje. Apartamentos padrão de acabamento médio-alto, uma localização média para média-alta, se não boa, né? Se não alta-média, tá? Nessas dimensões para vender para esse público médio. Renda familiar, 8 a 20 mil reais mês. Tá? Isso é o que vende. Tá? Quem tem uma renda familiar 20 mil reais mês, tem flexibilidade para valor de entrada quando você vai comprar um imóvel financiado. Tá? E procuram esse tipo de imóvel que nenhuma construtora, nenhuma incorporadora fez para atendê-los. Ainda é um gap aí de mercado, ainda é uma oportunidade de mercado. Tá bom? Esse vídeo é isso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.